A nossa história de hoje começa muitos anos antes dos primeiros acontecimentos do mangá de Kimetsu no Yaiba, que é quando Rengoku, ainda uma criança, conversava com a sua mãe, que estava bastante doente em seus últimos dias de vida. A mãe de Kyojuro, sabendo que morreria mais cedo ou mais tarde, decidiu ensinar uma lição para o nosso futuro pilar. E o ensinamento era para que Rengoku, que tinha nascido abençoado com uma grande força física, ajudasse os outros, onde ela diz para o filho que o dever dos fortes era ajudar os mais fracos, e que era imperdoável alguém com mais força se aproveitar para ferir os demais em benefício próprio. O jovem, após ouvir as palavras da mãe, decidiu guardá-las em seu coração, o que fez com que nascesse um enorme desejo no garoto de ajudar os outros. E a maneira que o mesmo escolheu para fazer isso foi se ingressando entre os exterminadores de Onins. Porém, para Rengoku seguir esse caminho, ele teria que passar por muitas dificuldades, e uma delas seria dentro da sua própria casa, pois, depois da morte de sua mãe, o pai de Kyojuro, que na época era o pilar das chamas, desestimulava tanto ele como seu irmão mais novo a trilharem essa jornada. E o motivo pela qual ele fazia isso era o fato do mesmo sentir medo de perder seus filhos, visto que o Hashira já sofria bastante só com a morte de sua esposa. E essa tristeza, lógico, só atrapalhou no trabalho dele, pois o mesmo já não conseguia mais se concentrar no seu cargo, chegando ele a ir até mesmo bêbado para as missões. E os seus esforços para desestimularem seus filhos acabou que não dando muito certo, pois quanto mais Rengoku era desestimulado pelo seu pai, mais crescia a sua determinação em seguir o seu objetivo. E essa virtude, é claro, lhe ajudou bastante como exterminador de Onis, pois foi por causa dela que o mesmo saiu vivo da sua primeira missão, que era bem difícil por sinal, onde o jovem teve que ferir seus próprios tímpanos para derrotar o inimigo. O que mostrou que Rengoku, mesmo jovem, tinha tamanha determinação a ponto de sacrificar algo bem importante como a sua audição para ajudar os mais fracos. E se você, amigo, tá meio perdido por não ter encontrado nada disso que eu falei no mangá, é porque boa parte que eu tô citando aqui nesse início de vídeo só tem nos one-shots de Kimetsu no Yaiba. Ou seja, explicando mais rápido pra você que não sabe, são basicamente capítulos extras do mangá. Porém, voltando ao foco no Rengoku, à medida que o menino crescia, o mesmo cada dia evoluía mais e mais em suas habilidades como espadachim, o que fez com que o rapaz, ainda jovem, já recebesse discípulos em sua mão. E um deles era a nossa amiga Mitsuri Kanoji, que mais tarde viria a se tornar a que conhecemos hoje como a Pilar do Amor. E é nesse período que a vida de Kyojuro acaba mudando drasticamente na história do mangá, pois foi nele em que o pai de Rengoku, que como eu já disse anteriormente era o Pilar das Chamas, foi convocado para uma reunião de extrema importância entre os Hashiras. Porém, o espadachim disse para o seu filho, que tinha lhe avisado sobre a reunião, que o mesmo não iria e que se o garoto quisesse ir, ele podia. Com isso, Rengoku resolve substituir seu pai. No entanto, quando ele chega lá, ele é logo menosprezado pelo Pilar do Vento, Sanemi Shinazugawa, que chega até mesmo a arrumar uma confusão com ele. Porém, a discussão cessa após Kagaya, admirado com o jovem, propor a Rengoku uma missão bastante difícil, que era derrotar um dos 12 luas do Muzan, visando já promover o rapaz a Hashira em lugar de seu pai, caso ele cumprisse a missão. Rengoku, ao receber a ordem de Kagaya, aceita sem reclamações e acaba cumprindo com sucesso ela, o que fez com que o jovem se tornasse o mais novo Pilar das Chamas, em lugar de seu pai, que não estava mais em condições de ser um Hashira. E após Kyojuro ter assumido este posto, aí que a sua vida acabou mudando drasticamente mesmo, pois agora ele assumiria muito mais responsabilidades e também missões bem mais difíceis. Porém, o jovem Rengoku não iria fraquejar nisso, visto que o Pilar, mesmo em missões bastante complicadas, ele sempre as encarava com entusiasmo e também determinação. E isso, gente, fica muito claro na sua última missão como exterminador de Onis, onde o mesmo, ao lado de Tanjiro Inosuke e Zenitsu, ficam encarregados de resolver um caso de sumiço repentino de algumas pessoas em um trem.
No entanto, o que era para ser uma missão simples acaba se tornando muito mais difícil, pois lá eles acabam por encontrar um dos 12 luas do Muzan, o que causou um incrível combate entre eles no trem, onde o Hashira, junto de seus parceiros, depois de muitas dificuldades, saíram como vencedores do duelo. E o interessante dessa luta é que nenhum civil que estava no trem acabou morrendo. Isso, claro, se deve muito ao fato do Pilar, pois o mesmo, na luta dentro do trem, ficou encarregado de proteger 5 vagões do veículo, o que era mais da metade do trem, enquanto Tanjiro e os demais cuidavam do resto. E quando tudo já parecia acabado, surge mais outro inimigo para atrapalhar os heróis, e esse era a casa, o Lua Superior 3, e ele já chega atacando Tanjiro, que estava ferido no chão. No entanto, Rengoku intervém e salva o protagonista da morte, e com isso o Pilar e o Oni travaram um confronto pra lá de frenético, e enquanto eles estavam lutando, a casa, maravilhado com as habilidades do Hashira, constantemente o perguntava se o mesmo queria se tornar um Oni. Rengoku, lógico, sempre recusava as propostas do inimigo, mostrando ele assim uma ótima virtude de não se corromper ao caminho do mal, pois pelas palavras do Lua Superior, ele lhe parecia ser bem atraente, já que quem se tornasse um Oni estava imune a inúmeras fraquezas humanas, e é justamente por elas que o Pilar não consegue derrotar a Lua, pois o mesmo acabou que se ferindo gravemente no combate, enquanto a casa sempre se regenerava dos ataques do Hashira. E mesmo com todas essas dificuldades, Rengoku não desistia de seu objetivo de matar o demônio, e ele até quase consegue isso. No entanto, a casa, como era esperto, decidiu fugir do campo de batalha após perceber que se aproximava a hora do amanhecer. Com isso, Rengoku é abandonado num combate que ele nem mesmo criou. E depois de ele ter sido completo, o Pilar, já cansado por conta de seus ferimentos, começa a trocar suas últimas palavras com Tanjiro e os outros, percebendo já que o seu fim estava próximo. E a última coisa que o mesmo acaba vendo antes de sua morte foi uma personificação do espírito de sua mãe, na qual Kyojuro aproveita para perguntar se ele havia cumprido ou não direito seu dever que ela lhe havia ensinado. A mãe do Hashira diz que sim, que o seu filho havia feito tudo certinho. E assim Rengoku, vendo sua mãe antes de morrer, finalmente conseguiu descansar em paz e se livrar desse mundo turbulento cheio de Onis no universo de Demon Slayer. Porém, para nós fãs do mangá, é uma pena que um personagem tão amado e carismático tenha que deixar a obra tão cedo. Mas apesar de triste, a morte do Hashira foi de suma importância para a obra, pois ela fez parte do amadurecimento de Tanjiro e seus amigos, principalmente pelas frases que o mesmo deixou antes de sua partida. E tem uma que é tão bonita que, para encerrarmos o vídeo de hoje com chave de ouro, eu vou citar ela para você. Ouça aí. Viva de cabeça erguida, mesmo que se sinta derrotado por sua fraqueza ou covardia. Acenda as chamas do seu coração. Suporte o sofrimento e siga em frente. Mesmo que você pare de caminhar e se encolha, o tempo não deixará de correr. Ele não vai acompanhá-lo nem compartilhar da sua tristeza. Frase dita de Kyojuro Rengoku a Tanjiro Kamado. Meu nome é Jordan William e você assistiu a série Histórias de Demon Slayer.